Então, pessoal, nós vamos para a última hora de aula aí, terminando com a 14ª aula. E depois vamos fechar um ciclo, né? Nós vamos fechar esse ciclo com o Maomé. Antes de falar de Maomé, obviamente, eu vou falar sobre o holismo, que vai ser fundamental para a gente estudar outras crenças que vão aparecer entre Maomé e Tomás de Aquino e a escolástica. Tá? Então, entre esse período aí de quase 1000 anos, cerca de 1000 anos, né, até a Reforma Protestante, nós vamos ter diversos pensadores e nós vamos precisar do conceito de holismo. O conceito de holismo você vai encontrar em diversos pensamentos distintos, não é uma coisa moderna, não é uma coisa que surge ali na época da Reforma, na época antes da Reforma Protestante. Ele é um conceito que você vai ter basicamente em toda a história. E ele tem como um fundamento um, um pensamento panteísta. O panteísmo ele vai dar origem a uma espécie de holismo a mais comum, e ele vai então ser a força motriz desse pensamento. E também ele vai ter uma ligação com o sincretismo, que é a ideia, a mistura, né, de várias crenças distintas, que seria, obviamente, um pecado grave aí no cristianismo. Nós vamos começar agora falando sobre o holismo então propriamente dito, tá? Eu vou começar então falando sobre isso. Pois bem, o holismo ele é uma abordagem filosófica, científica e espiritual que enfatiza a interconexão e interdependência entre todas as partes de um sistema. Então, aqui obviamente o sistema não só de pensamento, mas o sistema de metafísica, ou seja, divisão do ser, divisão da essência da realidade, divisão de causalidade. Então, por exemplo, se você vai analisar dentro do holismo a causa de uma pessoa ser, vamos supor, de ela cometer certo crime, vamos supor que ela é uma assassina, o holismo ele vai analisar não apenas uma parte espiritual ou a parte científica ou a parte filosófica, ele vai analisar todas as partes. E a causa dessa pessoa ser assim, dentro do holismo, ela é toda a parte. Aí você vai dizer, não, mas isso aí tá certo. Não. Ele não vai colocar uma causa em um nível ontológico distinto, por exemplo, a causa desse assassinato, metafisicamente, foi Deus. Deus queria que aquela pessoa morresse e Deus causou isso. Ele não vai colocar uma causa acima das outras, ele vai colocar todas as causas em um nível ontológico igual. E essas causas são interdependentes e se interconectam. Então você pode agora raciocinar e pensar: que tipo de coisa que eu já ouvi que parece com holismo? Ah, você já ouviu e você já está sabendo. Já está pensando e já está ligando os pontos e sabendo o que parece com isso, ok? Então, essa ideia de que há uma interconexão científica, espiritual, filosófica com as coisas, acaba destruindo a transcendência de Deus nesse exemplo que eu dei aí. Parece ser bonito, porque de fato as outras coisas são causas, mas como elas são causas no mesmo nível ontológico, você cai numa heresia quando defende isso. Então, a palavra holismo vem do grego holos, que significa todo, inteiro ou completo. Essa ideia pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a biologia, a medicina, a psicologia, a sociologia, a teologia e até mesmo a física quântica. Então, meus amigos, vocês já perceberam que essa ideia não é só aplicada nesse exemplo de causalidade que eu dei. Nós usamos esse exemplo porque nós estamos falando sobre metafísica. Aí alguém poderia me dizer, mas que raios que tem a ver o holismo com metafísica? Acabei de explicar. Acabei de explicar o que tem a ver. Um holista ou uma pessoa que tem essa visão,
Uma pessoa que é holística, vamos dizer assim, que tem uma cosmovisão holística, ela não vai ter uma distinção de causalidade transcendente. Ela não, o transcendente dentro do holismo ele é impossível de você conceber. Isso se dá a justamente esse problema que nós vimos aí, das coisas terem que ser interconexas, interdependentes dentro do holismo, né? Que tem a sua raiz, como eu já disse, dentro do hinduísmo, dentro do panteísmo, e também existe uma influência. Isso é uma coisa tão louca e absurda, porque daí você vai ter holistas místicos e holistas não místicos, e tá tudo certo para eles. E tem a influência de Hegel, né, que é um filósofo não cristão, basicamente cético. Né? Tem a influência de Hegel muito forte, e Hegel, a tendência dele é destruir, no sentido de tentativa, ok? No sentido de tentar argumentar contra, a metafísica, destruir o conceito de metafísica. Então, Hegel, ele tem esse esse ponto aí. Ele trabalha, né, com a ideia de destruição de metafísica. Nós vamos ver depois sobre Hegel, mas eu vou trabalhar sobre o holismo para que você fique a par da ideia. Então, esse é um dos perigos, né, em que diz respeito à metafísica, em que diz respeito a outras coisas. Fundamentos do holismo. O holismo surgiu como uma reação ao reducionismo, que é a tendência de entender sistemas complexos a partir da análise isolada de suas partes constituintes. Então, o reducionismo, você analisa então, vamos analisar aqui a física. Tá? Aí você analisa a física, depois você analisa a biologia, depois você analisa Y, e aí você entende a coisa. Então você isola esses elementos dentro dos seus sistemas, né? Mas você quer, por exemplo, você quer saber qual é o motivo da dor de dente. Então você isola ali e você sabe que aquilo ali aconteceu por causa de uma cárie. Né? Isso aí é a essência de hoje. Né? Mas no holismo, né, você quer analisar o sistema todo. Por que essa pessoa tem cárie? Né? Porque, sei lá, falta... ou ela ingere muito açúcar. Ainda é reducionista para eles. Mas por que ele ingere muito açúcar? Porque ele teve problema com o pai que proibia ele de usar açúcar, aí vai para psicologia. E assim vai. Enquanto o reducionismo foca no detalhe, o holismo busca a visão panorâmica, valorizando relacionamentos, contextos e padrões. A abordagem holística entende que as partes só têm sentido dentro do conjunto maior. Então tem coisas verdadeiras dentro? Obviamente sim, mas significa que é verdadeiro? Obviamente não. Então, porque, por exemplo, o Espiritismo diz que espíritos existem, não significa que o Espiritismo está correto. Ele faz uma afirmação verdadeira, ok, mas o resto é tudo falso. Ou muita coisa é muito falso dentro do sistema. Ok? Então, para eles, as partes só têm sentido dentro do conjunto maior. A interação entre as partes pode gerar propriedades novas, que seriam propriedades emergentes, né? Um fenômeno só pode ser completamente compreendido quando analisado em sua totalidade e contexto dentro do holismo, ok? Agora nós vamos ver esses desdobramentos. Então, vamos prosseguir. Na filosofia, o holismo tem raízes em diversas tradições, que foi o que a gente já comentou, incluindo o pensamento oriental, como o taoísmo, que a gente já estudou, e o hinduísmo, bem como o idealismo ocidental, com os pensadores como Spinoza, Hegel e Whitehead. Hegel defendia uma visão holística da realidade, onde tudo está inserido num processo dialético de desenvolvimento. Então, para resumir o pensamento de Hegel, embora nós vamos falar sobre ele aqui, Hegel ele defende que tudo faz parte, né? Ele tem uma visão holística da realidade. Então,
ele tem uma negação à metafísica, uma negação ao conceito de metafísica, e ele inclui tudo dentro de uma forma, vamos dizer assim, basicamente idealista. Muitas pessoas vão interpretar, e por que não, materialista e naturalista. Isso vai cair como uma luva para diversos pensadores aí, céticos, ateus, não cristãos, enfim. Então, como a metafísica ela não existe porque é uma análise das partes, você tem só o todo e você tem que analisar o todo aí e ser realista em um sentido naturalista empírico, né? Embora ele negue ou pareça negar que é empirista, é complicado, né? Você fazer essas afirmações aí e não querer ser taxado de não querer ser taxado de empirista. E ele defende, né, que nessa realidade holística, nessa realidade em conjunto, tudo está em um processo dialético de desenvolvimento. O que é isso? Esse processo dialético de desenvolvimento é basicamente que o ser humano e toda a realidade ela está em um processo de descoberta da verdade. Então, a gente não conhece, a gente não pode partir com o conhecimento, a gente tem que buscar ele. Ah, mas isso aí é verdade. É. A escritura já nos dá a resposta, amigo. Quem tem o primeiro princípio já parte conhecendo, ele não parte duvidando, ele não parte procurando a resposta, tateando como um filósofo não cristão. Ele já parte com a resposta que é a revelação de Deus. Deus disse, acabou. Deus disse que fez um mundo em 7 dias, pronto. Aí a pessoa vai lá tentar descobrir pela ciência se isso é verdade. Deus diz que o filho dele nasceu de uma virgem. Pronto. Não preciso argumentar contra isso. Se a ciência, se a experiência ou se a sei lá o que diz que isso aí não é possível, isso aí é errado, isso é absurdo, isso é isso e aquilo. E é a ciência, é a pessoa, é sei lá o que está errado. O que Deus disse é a verdade, nós partimos da visão da Escritura Sagrada para a verdade. Então, essa é a visão bíblica das coisas, né? Então vamos continuar, vamos deixar um pouco Hegel de lado e vamos dar continuidade, tá? Depois de Hegel, a gente pode ver também outros filósofos com esse pensamento, como Wilhelm Dilthey, ou Wilhelm Dilthey, que explicou o holismo que aplicou o holismo às ciências humanas, argumentando que o ser humano só pode ser compreendido no contexto de sua cultura, história e sociedade. Ele vai aplicar num contexto aí mais social, no contexto das ciências humanas, de psicologia, enfim. E o ser humano dentro disso só pode ser entendido dentro da cultura, sociedade e história. Então você não pode ter uma afirmação absoluta da Bíblia, por exemplo, dizendo você é totalmente depravado. Não, 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 peraí. Isso aí aconteceu porque o cara tem um problema com a mãe, tem não sei o que lá, e e a mulher dele fez isso, não sei o que lá, e não sei o que lá. Então dá vários motivos aí pela depravação do cara, né? Pode ser que ele é totalmente depravado por causa do pecado, porque ele teve um mau representante federal que foi Adão. Na verdade, Adão não era mal, né? Mal no sentido da ação dele, né? Ou seja, porque o representante federal dele agiu mal. Obviamente, antes de agir e de fazer o mal, Adão já tinha se corrompido, né? Mesma coisa é Eva. Antes de agir e fazer o mal, a árvore tem que ser má para produzir fruto mal. Agora, Deus fez eles bons originalmente. Mas isso aí é teologia. E é pano para outra história. Então, amigos, o Warham ele vai defender, né, que ele vai defender que o ser humano só pode ser compreendido no contexto da sua cultura. Não, ele fez isso porque culturalmente, assim, essa cultura aí do machismo, essa cultura do
sei lá o que, lá, ali, fez ele cobiçar a mulher ali e tal. E a história, né, dessa, dessa pessoa, a história dela. Ele foi treinado assim pelo pai, que era sei lá o que. Então ele acabou cometendo esse pecado. Mas a Bíblia vai dizer, ele fez isso porque ele é um desgraçado, depravado. Ele fez isso porque ele é totalmente corrupto. Nós vamos seguir. E o Karl Popper e o Quine, W.O. Quine, eles abordaram o holismo epistêmico, ou seja, não tem a ver com a teoria do conhecimento, ou seja, tem a ver com como o homem conhece as coisas. E eles vão defender que a ideia de que uma teoria científica ou crença não pode ser testada isoladamente, mas sempre no contexto de um conjunto maior de crenças. Né? Então é uma visão holística de epistemologia. Não, você não pode analisar essa aspirina, essa X coisa só dentro desse sistema de indução. Você tem que olhar ele dentro de todo o sistema, né? Dentro de todo o sistema, toda a, a carga, a questão do efeito placebo, a questão disso, a questão daquilo. É uma visão que parece ser mais, como é que eu vou te dizer, honesta, né? Mas é, obviamente, uma visão indutiva ainda, ok? Uma visão indutiva. A gente viu que tanto o racionalismo quanto o empirismo eles vão cair em problemas, né? O empirismo ele vai cair no problema da indução e o racionalismo ele vai cair no problema da falta de proposições para formar uma cosmovisão. E ele vai cair no problema da autonomia do pensamento, né? Quem foi que te ensinou a raciocinar por aí? Quem te disse que esse é o primeiro caminho? A independência, né? Independência da fonte epistêmica da verdade ou de alguém dizendo os padrões de pensamento. Como você deve pensar. Não adianta você só raciocinar. Eu sou uma pessoa que raciocina muito. Eu sou um pensador livre. Tá, mas qual é a maneira certa de raciocinar? Ah, não tem maneira certa de raciocinar. De acordo com que padrão, amigo? De acordo com que critério ético você pode sair por aí pensando o que você bem quiser, pensando um monte de besteira, raciocinando em cima de um monte de coisa ridícula, pensando coisa que não tem sentido, pensando vagabundices. Isso não existe. Não existe justificativa ética para você sair pensando como quer. A escritura é fonte epistêmica. A escritura demonstra o que é verdade e como nós devemos pensar. Não apenas o que nós devemos pensar. Deus não diz apenas para a gente pensar. A escritura diz assim, tudo que é bom, tudo que é justo, né? Se alguma virtude há, isso ocupe o vosso pensamento. Então, biblicamente falando, você não pode sair pensando como bem quer. Eticamente falando, você não pode sair pensando quem quer. Quem é que te ensinou que você pode sair pensando o que quiser? Ou que você pode construir uma cosmovisão independente de Deus? Ou que você pode construir uma linha de pensamento, raciocínio, né? Por independência epistêmica? Isso é rebelião contra Deus. Isso, basicamente, eu vou dizer uma coisa, é feitiçaria. É pior do que feitiçaria, Samuel disse para Saul. A rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Vamos analisar uma coisa mais rasa aqui para a gente poder seguir com o pensamento aqui, dentro do holismo. Na biologia e na medicina. Na biologia, o holismo contrapõe-se à ideia de que o organismo pode ser totalmente explicado pela análise de gênesis, células ou moléculas. Em vez disso, ele vai enfatizar que ele é uma unidade funcional integrada, que existe uma interação constante com o ambiente e a ideia de auto-organização e complexidade biológica. Então, você não pode estar com dor de dedo, não pode pegar e examinar, né, somente o dedo ali, você tem que examinar o contexto, né? Ah, isso aí acontece porque você tá. O ser humano está desmatando muito. E isso acontece porque as abelhas pararam de polimerizar as plantas. Estou dando exemplos assim que vão parecer ridículos, mas como
Está dentro do pensamento holístico, faz sentido dentro desse sistema absurdo. Então, na medicina, o holismo tem grande impacto na chamada medicina holística, que considera o ser humano como uma unidade de corpo, mente e espírito. Ah, essa visão busca tratar não apenas sintomas físicos, mas também causas emocionais, psicológicas e espirituais de doenças. Isso vai acabar, muitas vezes, você tendo aquelas ou pseudociências, né? Você vai ter essas pseudociências aí, que não são totalmente empíricas, no sentido de que, né, tem alguma evidência. Aí a pessoa vai, é, vamos lidar com o seu espírito aqui agora. A gente já fez o tratamento para o corpo, mas agora você tem que passar por essa sessão aqui de, sei lá, reiki, tem que passar por essa sessão de XY, e então você vai ficar completamente curado. É complicado, né? Isso vai acabar levando até a pessoa até o esoterismo, querendo ou não, até uma espiritualidade pecaminosa, né? Então, o holismo na psicologia. A psicologia holística entende o indivíduo de forma integrada. Ela não separa emoções, pensamentos e comportamentos, valoriza o contexto social e histórico do paciente. A gente falou assim sobre o Wilhelm, né? Wilhelm. Influencia abordagens como a gestalterapia, psicologia humanista, por exemplo, alguns nomes aí que a gente pode citar, né? Carl Rogers, Abraham Maslow, que enxergam o ser humano como um constante desenvolvimento, que é uma consequência do pensamento de Hegel também, né? Tem, tem os seus pensamentos aí. Então a psicologia ela vai holística, né? Ela vai fazer essa salada aí e vai tentar compreender cada vez mais, entender. A pessoa tá ali, né? Uma psicopata ali, matou um monte de gente, e aí a psicologia holística vai lá e quer entender o profundo do ser, né? O âmago do indivíduo, e aí vai dizer que ele fez isso por causa da mãe, do pai, da sociedade, que ele é uma vítima da sociedade, que não sei o que. Não é só o humanismo, né? Não se trata só disso, né? Mas tem a questão biológica também e tal, dá várias explicações. E talvez aí espiritual também, o ser humano também tem a tendência aí a pecado e tal. Então, todas essas causas constituem aí um motivo por qual esse psicopata matou um monte de gente dentro dessa visão psicológica, de psicologia, né? Muitas vezes as pessoas têm a tendência de associar a capacidade física à responsabilidade, ou capacidade psicológica, ou capacidade, enfim, cognitiva. E aí vão dizer, não, mas esse cara não pode ser punido, né? Afinal, ele tem problema mental, ele não está na sua plenitude de pensamento, de raciocínio, de faculdades, então vamos diminuir a pena desse desgraçado aí. E acontece muito isso, né? Mas vamos seguir. Vamos lá. Na sociologia e na antropologia, o holismo é fundamental. Estuda culturas e sociedades considerando seus sistemas simbólicos, econômicos, religiosos e políticos como interdependentes, né? Então você tem aí nessas ciências sociais o holismo intrínseco, né? Você tem nessa perspectiva um rito religioso, por exemplo, só pode ser compreendido dentro em relação ao modo de vida, valores e história daquela sociedade. E aí você acaba justificando aí a bruxaria, a feitiçaria, a magia. Você acaba se justificando pelo holismo, né? Isso aqui é uma questão social, meu amigo. Isso aqui vai dizer, né? É uma questão social, uma questão é, de, 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 de região, de rito, de valores dessa sociedade. Você não pode chegar aqui e impedir que esses índios aí que estão comendo carne humana parem de fazer isso. Você não pode chegar aqui e impedir que esses índios aí que estão enterrando os filhos dele dentro da terra aí parem de fazer isso. Isso é questão social, não se meta nisso.
isso tem que ser visto dentro de um contexto, né? E tal, biriri, bororó. Não podemos punir essas pessoas por fazerem isso, não, por matar essas crianças, não. Eu estou sendo irônico, na verdade eu estou falando como se fosse. E é esse tipo de pensamento que isso produz. Então vamos lá. Outro, o holismo na física. A física quântica introduziu ideias que ressoam como holismo. As partículas subatômicas parecem estar sendo conectadas à distância no entrelaçamento quântico, né? Sugerindo a interdependência não local. O princípio da incerteza, a dualidade onda-partícula indicam que a realidade não pode ser compreendida de forma fragmentada. Então, isso já está dominando a física quântica, ok? Você já tem isso há muitos anos já. Eu diria aí que desde os anos 90, dos anos 2000, a coisa está bem avançada. Tá? O que seria o princípio da incerteza e a dualidade onda-partícula? Então, meus amigos, eu vou falar sobre três coisas. Antes da gente continuar falando sobre holismo, depois sobre Maomé. O princípio da incerteza, dualidade de onda-partícula e o gato de Schrödinger. Nós vamos começar com o princípio da incerteza. O princípio da incerteza também é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. É um conceito fundamental de mecânica quântica formulado por Werner Heisenberg em 1927, algo recente. Ele afirma que não é possível conhecer simultaneamente com precisão arbitrária certas propriedades de uma partícula subatômica com a posição em um momento linear, né? Produto da massa e velocidade de um elétron. Então, naquele momento ali, é impossível se você ver a posição dele. Então, onde é que ele está? A forma mais comum do princípio você vai ter em, em diversas fórmulas, né? Isso vai falar sobre a incerteza da posição dessa partícula subatômica, que é o elétron, vamos supor. A incerteza do momento linear. Você tem tanto a incerteza da posição onde essa partícula está e do momento onde essa partícula que você não sabe onde está. Tá? E você tem também, dentro dessa fórmula, a constante de Planck. Né? Eu acho que eu deveria falar um pouco da constante de Planck para a gente continuar aqui falando sobre o princípio da incerteza. Eu vou falar. Ok, nós vamos lá. A constante de Planck representa a ideia, né, de que existe um limite mínimo da ação física que pode ocorrer em um sistema quântico. E ele é essencial para você entender o comportamento das partículas. Ela é representada pela lei Targar. E ela foi introduzida por Max Planck bem antes de Heisenberg, em 1900, né? Uns 27 anos antes disso. Né? Que marca o limite da ação física que pode ocorrer em um sistema quântico e é essencial para entender o comportamento de partículas em pequena escala. Né? Então ela tem fórmulas da constante aí. Papel da constante Planck na física: quantização de energia. A energia de uma partícula associada a uma onda, como um fóton, é proporcional à sua frequência. Vai ter ali basicamente a fórmula. A energia não é contínua, mas vem em pacotes discretos. Né? Então, o fundamento da mecânica quântica. A constante de Planck aparece em quase todas as equações fundamentais da física, como na equação de Schrödinger ou no princípio da incerteza de Heisenberg, na dualidade onda-partícula. O divisor entre clássico e quântico, né, quando H aparece, é desprezível em sistemas grandes. Daí nós temos a física clássica. Mas quando H é relevante, isso se dá, que é a constante de Planck, né, em sistemas pequenos. Daí você tem a física quântica. Assim, H, que é a constante Planck, ela vai marcar a diferença entre esses dois mundos, que é o estudo da física quântica e o estudo da física. Então, o fato de que a realidade é quantizada, não algo contínuo dentro da ideia
da física quântica moderna, reforça de que a criação não tem limites definidos digitais, por assim dizer, e não infinitamente divisíveis. Isso significa, né, que a criação tem limites definidos digitais, né, por assim dizer, e não infinitamente divisíveis. Isso se harmoniza bem com a visão ocasionalista cristã. Interessante, né? O mundo não é contínuo por si mesmo, né? Tá, Deus deu existência e foi, né? Não, 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 não. Mas depende de atos discretos da vontade de Deus sustentando cada evento. Então a ideia da constante Planck, mas dentro da... ela vai reforçar que a realidade é quantizada, né? Então ela é como se fosse digitais, né? Ela tem limites digitais, daqui até aqui, daqui até aqui, e não algo infinitamente divisível. Obviamente a gente não vai usar isso para defender o ocasionalismo, mas é interessante você ver que isso vai acabar corroborando com o ocasionalismo, ok? Então, como a realidade é como se fosse tem limites digitais, o que seria isso? É como um filme, meu amigo. Você tem um frame é uma imagem. Um filme, na verdade, ele é feito de várias imagens, que são vários frames. Esse é um frame, uma imagem é um frame. Então essa imagem é colocada em posição, como se fosse feito um monte de fotografias assim. E ela corre muito rápido, ela começa a se reproduzir muito rápido e você tem a ideia de movimento do filme. Então a realidade é como se fosse esses frames, né? Dentro da ideia da constante Planck, enfim, da metafísica, ou da metafísica, da física quântica, ok? Então, vamos retomar lá sobre o princípio de Heisenberg, ok? Você tem, né, essa constante Planck dentro do princípio da incerteza. Então você não tem como saber onde está aquele elétron na posição e nem no tempo, quando que ele está ou não está naquele momento. Então, aplicações principais. Existe um limite no conhecimento físico. Essa é uma aplicação. Então, diferente da física clássica, que pressupõe que nós podemos medir tudo com precisão, né? Porque ela é baseada em Aristóteles, né? O princípio de Heisenberg mostra que há limites subjetivos para que podemos saber sobre as partículas. Então, não tem como saber onde estava essa partícula, quando estava ou quando não estava. A gente não tem como. Então, a natureza probabilística da mecânica quântica também vai trazer implicações. Ao invés de descrever trajetórias precisas, como na física de Newton, que também é empírica, né, amigo? Ele já falou sobre isso, hoje vai falar mais ainda. A mecânica quântica descreve distribuições de probabilidade. Olha, é provável, né? Ela não arrisca dizer uma coisa como certa. Impacto filosófico. Esse princípio abalou a visão clássica da filosofia, da física, né? E alimentou o debate sobre o papel do observador, da causalidade e na realidade objetiva no nível quântico. Ok? Então, temos esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, ok? Você não tem como saber onde está algumas subpartículas como o elétron, nem onde e nem quando você não sabia onde ele não estava. Então, outro, o que é a dualidade onda-partícula? A dualidade onda-partícula é um dos conceitos centrais da mecânica quântica que afirma partículas subatômicas como elétrons, fótons, né, se comportam ora como partículas e ora como ondas, dependendo de como são observadas. Tá, mas então, os elétrons, por exemplo, os fótons, eles são partículas ou são ondas? E agora, amigo? Então eles se comportam de uma forma e de outra, muitas vezes. Há uma dualidade nisso. Quando você observa um elétron ou fóton passando por dois orifícios, experimentando uma dupla fenda, ele cria padrões de interferências típicos de ondas, como se estivesse passando por dois orifícios ao mesmo tempo. Mas quando se mede qual fenda ele atravessa, ele se comporta como se fosse uma partícula, passando por apenas um dos orifícios. E aí, ele é uma partícula ou é uma onda? Essa ambiguidade é o que chamamos de dualidade. A mesma entidade física exibe propriedades de partícula
e de onda, dependendo do experimento. Então você não tem como saber se ele é uma onda ou uma partícula. Ele vai apresentar as duas coisas, os elétrons, fótons, né? Os exemplos que a gente deu. Os fótons se comportam como partículas, né? De luz, por exemplo, né? Mas também como ondas eletromagnéticas. Os elétrons têm massa e carga como partículas, mas podem produzir interferências como ondas. Implicações. Isso vai desafiar o senso comum na física clássica de que algo é partícula é onda. Acabou isso aí. Agora não existe mais. Revela a natureza probabilística da realidade quântica e leva à formulação do princípio da complementaridade de Nice-Bohr. Né? A gente não vai ver isso, porque a gente não está estudando física quântica, mas é interessantíssimo. Tá? Quem diz que os comportamentos, que diz esse princípio de Nice-Bohr, que os comportamentos de onda e partículas são complementares, ambos necessários para a descrição completa do sistema. Tá. Vamos falar sobre o gato de Schrödinger. Então, vamos terminar de falar sobre física quântica com uma conclusão aqui que eu vou dar. O gato de Schrödinger é um experimento mental proposto por Erwin Schrödinger em 1975 para ilustrar as consequências paradoxais da mecânica quântica, especialmente da sua superposição quântica e da interpretação de Copenhague. Então, o experimento de Schrödinger, a gente conhece, né? Muita gente conhece, mas eu vou colocar aqui. Um gato é colocado dentro de uma caixa fechada. Na caixa há um mecanismo com um átomo radioativo com 50% de chance de decair em 1 hora. Um contador de Geiger, que detecta o decaimento. Um martelo conectado a esse contador. Um frasco de veneno que será quebrado se o átomo decair. Após 1 hora, esse átomo ele vai estar em superposição, tá? Segundo a mecânica quântica. Sem você abrir a caixa. Ele deixou, vamos supor, de decair, ou ele decaiu ao mesmo tempo? Portanto, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, até que alguém abra a caixa e observe. Coisa, né? O que significa, né? Vamos pensar. Schrödinger quis mostrar o absurdo da interpretação quântica quando levado ao nível macroscópico. O paradoxo desafia a noção de realidade objetiva. Algo pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo até ser medido. Né? Interpretações possíveis. Copenhague, Bohr-Heisenberg. A realidade só se colapsa em um estado definido no momento da observação. Tu vê só. Mas a gente viu que a observação cai no problema da indução. Né? A epistemologia humana ela é realmente totalmente falha. Né? Muitos mundos, Everett, o gato está vivo em um universo e morto em outro, ambos reais. E terceiro, colapso objetivo. Há um mecanismo físico ainda desconhecido que causa o colapso sem precisar de um observador consciente. Implicações filosóficas. O experimento desafia a ideia de uma realidade independente do observador, uma realidade real independente do observador. Levanta questões sobre o papel da consciência na formação da realidade. Será que a gente tem que ter sempre alguém olhando para a realidade, cuidando, né? Consciente da realidade para que essa realidade venha a existir? É uma crítica irônica à aplicação exagerada da mecânica quântica, um modelo ontológico, claro, né? Então, meus amigos, aí nós terminamos de ver. Você percebe que desde até Newton, até, enfim, você tinha, e até hoje, né, você tem dentro das acadêmicas, das visões acadêmicas, muita gente se baseando em Aristóteles, em Newton também. E aí você tinha na escola ali, né, teoria da gravidade, né, ou a lei da gravidade. Não é nem teoria mais, é lei, negócio é uma lei. E aí, então vem, isso já tinha sido criticado aí por Leibniz, né, o Newton. E depois você tem o cientista aquele, o Einstein, falando sobre a teoria da relatividade, né? Questionando alguns princípios fundamentais da física.
e trabalhando isso. E hoje na física, com todas essas coisas que eu falei, e mais a ideia da teoria da relatividade, né? E a observação dos buracos negros e outras coisas dentro da física, você tem ela substituindo Newton pela teoria da relatividade, que se encaixa mais com esses princípios que eu falei aí da física quântica. Então, quanto mais o ser humano observa a realidade, na verdade, menos ele sabe. Era para ele saber mais, né? Mais coisas ele sabe que não sabe. Ele fica abismado com as coisas. Nós sabemos que Deus é aquele que causa todas as coisas, aquele que sustenta o universo. Né? Então, que o homem não sabe nem o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro do ventre da mulher grávida. Muito menos ele pode saber as obras de Deus que faz todas as coisas. Retomando então sobre o holismo. Então a gente falou sobre o holismo na ideia de física quântica. Né? Ele influencia muito na física quântica. Você tem ele na teologia e na espiritualidade. Muitas tradições religiosas possuem a visão holística da existência. Né? Algumas pessoas vão dizer que o cristianismo tem, né? Porque é dito que tudo está sob o domínio soberano de Deus, então isso é holismo. Né? Colossenses 1,17, por exemplo, Romanos 8, 22, 23, quando diz que existe uma redenção integral, não só o indivíduo, né, os eleitos, mas a comunidade e até mesmo a criação será restaurada por Deus. Romanos 8, 22, 23. Em diversas tradições orientais, como o budismo, o hinduísmo, a noção de unidade cósmica é ainda mais explícita. O budismo nem tanto, o budismo é como a gente viu ali, né? Ele não está muito interessado, é indiferente em questões metafísicas, mas no hinduísmo, principalmente, considera todos os seres como manifestações do absoluto, que seria o Brahma, no hinduísmo. Né? Então, isso com certeza vai levar até um sincretismo. Muitas pessoas vão começar a aceitar e todas as religiões aí como partes da verdade, etc. Né? Críticas ao holismo. Apesar das suas virtudes, o holismo também recebe críticas. Ele pode negligenciar a precisão analítica e a necessidade de estudar as partes isoladamente, né? Então um problema do holismo. É usado de maneira vaga como pseudociência, especialmente em práticas esotéricas sem comprovação. Só fica aí. Só falta botar um papel alumínio na cabeça, fazer um chapéu de alumínio, né? O excesso de holismo leva a generalizações indevidas e rejeição injustificada de métodos científicos. E a gente sabe também que cai no problema da indução. Então, holismo e ética. Na ética, o holismo pode inspirar uma visão ecológica da responsabilidade humana. A gente já falou sobre isso. Né? A pessoa ali vira protetora da fauna e da flora. Uma moral que considera o impacto coletivo nas ações individuais. Uma abordagem de vida como um sistema relacional, onde tudo que fazemos afeta o todo. Né? A gente já falou sobre o Somos Todos Um. Nós vamos falar mais sobre isso. Né? Que é a ideia nova era, que influenciou o pensamento aí nos anos 90, 2000, e foi deixado de lado um pouco, mas toda essa geração carrega os marcos dessa nova era, todas as outras gerações futuras ali. Tá, e dentro da história, nós podemos ver o holismo em algumas visões de filósofos e pensadores, sim, podemos sim. Por exemplo, Pitágoras, como a gente já viu lá no sexto e quinto século antes de Cristo, ele viu o holismo como uma harmonia matemática onde tudo está interligado por proporções e universais, leis universais. Então isso aí é uma forma de encarar o mundo, né? Holística, vamos dizer, talvez seja. Heráclito enfatizava o fluxo, Heráclito ali do século sexto ao quinto, né, antes de Cristo, enfatizava o fluxo contínuo e a unidade dos opostos. Tudo está em mudança, mas conectado num todo coerente. Panta-rei. Platão, por exemplo, no século V ao século IV a.C., ele defendeu a existência de um mundo de formas perfeitas que dá unidade e multiplicidade sensível.
ser humano é uma alma tripartida, interligada num cosmo ordenado. Aristóteles, por exemplo, no século IV a.C., ele considerava que o todo é mais do que a soma das partes do Hollow, especialmente na biologia e na metafísica. É mais do que a soma, né? Então o todo ele não é só a soma, é algo mais. Plotino, no ano 200 a 270 depois de Cristo, fundador do neoplatonismo, ele via todas as coisas como emanações do Uno, uma forma holística transcendental. Santo Agostinho, por exemplo, em 354 a 430, desenvolveu uma visão teológica e filosófica onde Deus é a unidade absoluta e todas as coisas estão interligadas no plano divino. Então, muitos vão interpretar isso como holismo. Então, como eu disse, há verdades dentro do holismo, mas isso não significa que o holismo é verdade. Entende? Então, as pessoas vão, às vezes, ver as suas visões como holismo dentro de Agostinho, mas isso não significa que ele era um holista. Né? Ele está pegando aquelas verdades dentro. Tomás de Aquino, por exemplo, a síntese dele entre fé e razão é holística, interligando teologia, filosofia, ciência e moral com parte de um sistema coerente. Né? Tomás de Aquino é realmente bem sincrético, né? Então, vamos ver outros aqui. Giordano Bruno também vai ter coisas que parecem holismo, por exemplo. Universo infinito, onde tudo está vivo e interconectado. Uma forma de holismo cósmico, muitas vezes panteísta, isso como panteísmo. Baruch Spinoza, que a gente viu ali, defendia o panteísmo em 1632 a 1677. Né? Ele via Deus e a natureza como uma única substância. Tudo é parte de uma realidade una e divina. Deus sive natura, como diz Baruch Spinoza. Isso, na verdade, a gente sabe que é heresia, mas vai dar origem a isso. O Hegel, em 1770 a 1871, foi muito falado aqui, ele criou uma filosofia totalmente histórica e lógica, tudo se desenvolve de um processo dialético do espírito absoluto, ou, enfim, ele vai criar uma espécie de holismo. Né? O Wolfgang Goethe, cientista e poeta, ele viveu ali em 1749 a 1832, ali foi contemporâneo de Hegel. Ele via a natureza como um todo orgânico, ele criou a ideia de morfologia, abordagem holística da biologia. A gente até poderia dar uma olhada aqui, mas daí vamos estender muito essa aula. Inclusive, eu vou ter que partir esse áudio em dois, porque depois eu vou ter que falar sobre Maomé ainda, a visão metafísica dos islâmicos, dos muçulmanos e dos cristãos ali entre Agostinho e a Reforma, entre Maomé e a Reforma também. Alfred North Whitehead, em 1861 a 1947, desenvolveu a filosofia do organismo, ou o processo onde o universo é o sistema de eventos interconectados. James Mutz, político e filósofo sul-africano, de 1870 a 1950, ele cunhou o termo holismo em sua obra Holismo e Evolução, em 1926. Enxergava a natureza como composta de totalidades criativas em evolução. O Ludwig von Bertalanffy, né? 1901 a 1972, criador da teoria geral dos sistemas, ele buscava compreender sistemas vivos e sociais de maneira integrada, a visão holística das coisas. Gregory Bateson, 1904 a 1980, né? 1904 a 1980, foi um antropólogo, cybercientista e aplicou o holismo ao estudo da mente, cultura, ecologia e comunicação. Depois tem o Fridtjof Capra, 1969,
físico é autor de O Tal da Física, que compõe uma síntese holística entre ciência moderna e sabedorias orientais. Depois nós temos aí, esses aí não estão mortos, né? Edgar Morin, 1921, filósofo e sociólogo francês. Ele defende a complexidade como um modo holístico de pensamento, superando as divisões disciplinares. Então, obviamente essa lista aqui, ela não é exaustiva, tem diversos outros que a gente poderia adicionar dentro dessa linha de pensamento, ok? Mas então, porque nós vamos começar agora falando sobre Maomé, que seria, o Mohammed, né? Que seria aí a continuidade, mas eu precisava fazer essa introdução dessa epistemologia, desse pensamento, para vocês não ficarem para trás em nada no que a gente for conversando. Eu tive que colocar entre o pensamento de Agostinho ali, os outros pensadores, e Mohammed, isso aqui, porque pode ser útil dentro de nossas próximas aulas, com certeza será. Isso vai evitar com que a gente precise fazer uma digressão depois e voltar para explicar e para pontuar algumas coisas. E a gente vai poder seguir fluido o nosso estudo, tá certo? Então tá, agora a próxima parte do áudio vai ser outra aula e nós vamos colocar então Maomé e os outros filósofos, tá? Nós vamos dar essa continuidade aí.